Fala galera, hoje vamos falar de um assunto muito legal, mais básico dessa vez, uma mensagem para você refletir que é um pouquinho mais simples, ou até mesmo para você ministrar na célula. No final do vídeo eu vou dar algumas dicas de como ministrar essa mensagem na célula. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Antes da gente continuar, se você não é inscrito ou não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com um outro líder de célula, com uma outra pessoa que você acha que pode receber um pouco através dessa meditação que a gente vai fazer. Vamos fazer uma meditação em cima de um texto de João 6, que é bem legal. Então se inscreve, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo. João capítulo 6, versículo 35, está escrito o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uma frase que chamou a atenção das pessoas, né? Fome e sede ninguém quer sentir. E ele diz que aquele que crê nele, aquele que vem até ele, não teria fome nem sede. Eu não sei você, mas nesse momento agora, por exemplo, eu ainda estou com sede. Ainda sinto fome, ainda sinto sede. O que será que isso significa? Será que eu não fui até Cristo? Cristo estava sendo literal quando ele falou isso, ou ele estava usando uma analogia para falar de outras coisas? Olha, eu acredito que ele estava fazendo as duas coisas. Certamente isso pode ser aplicado como uma analogia, essa fome e sede. A gente pode inclusive relacionar com outros textos da palavra para entender a analogia que Cristo estava fazendo. Agora, acredito que ao mesmo tempo ele estivesse sim sendo literal. Para entender isso, vamos voltar um pouquinho lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 ao versículo 17. Está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus cria a humanidade ali, representados por Adão e Eva, Deus lhes deixa à disposição tudo o que eles precisavam. Eles tinham alimento, eles tinham água, eles tinham liberdade, eles tinham todo o jardim para cuidar. Eles não precisavam se preocupar com o que comeriam, com o que vestiriam, com o que beberiam, onde morariam. Deus tinha deixado todas as coisas prontas. No final das contas, esse era o plano de Deus para a humanidade, que nós não nos preocupássemos com essas coisas mundanas, com coisas como o nosso trabalho, como o salário do mês, as contas para pagar. No Jardim do Éden, no plano inicial ali, tudo estaria pronto. Então, quando Jesus diz que aquele que vai até ele, aquele que vem até ele, né, aquele que crê nele não teria fome nem sede, a gente vai começar a entender isso olhando para o que acontece lá em Gênesis. O que acontece é que lá em Gênesis o homem cai, a mulher cai, o pecado entra no mundo, então eles perdem todos os benefícios que Deus tinha deixado prontos ali no Jardim do Éden. Então nós passamos a ter fome, passamos a ter sede, passamos a ter que trabalhar para conseguir o nosso sustento e todas as consequências do pecado ali de Adão e Eva. Porém, na eternidade, quando formos resgatados finalmente, não teremos mais fome, não teremos mais sede, não teremos mais dores, não teremos mais doenças, não teremos as preocupações mundanas que temos hoje em dia. Então, quando Jesus diz: Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede, ou algo do tipo, ele está sendo literal, sim, só que ele está apontando para a eternidade, ele está apontando para o que ainda vai acontecer. Então você consegue perceber que através de Jesus, Deus está fazendo novamente, formando novamente aquilo que a gente perdeu em Adão. Quando Cristo aponta para a eternidade aqui, está apontando para o nosso destino final e apontando para o plano que é, olha, aquilo que foi perdido em Adão vai ser resgatado através de Cristo. Aquela vida que estava proposta para Adão está sendo resgatada com o que Cristo está fazendo, com o que Cristo fez por mim e por você. E é quando a gente entende isso, quando a gente entende o que Cristo está fazendo, que a gente vai entender as parábolas de Mateus 13. Vou ler algumas aqui para vocês, dos versos 44 ao 46.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. É aí que a gente entende, quando entende o que Cristo está fazendo, o que é o reino. É aí que a gente começa a perceber, então, que nada é mais importante que o reino. Que nada é mais importante do que o que Jesus está fazendo, que é resgatar o plano inicial que foi perdido em Adão e Eva. E aí a gente para de negociar as coisas do reino pelas coisas do mundo, a gente para de trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Pelo menos deveria ser assim. Mas a questão é que, na realidade, a gente continua trocando o eterno pelo passageiro. A gente continua trocando esse plano maravilhoso de nunca mais termos fome e sede por aquilo que nós podemos ver aqui e agora. Por que que isso ainda acontece? Aí, a gente precisa voltar, de novo, lá para o começo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a gente vai ler o seguinte: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui a pergunta é a mesma, né? A humanidade ali tinha tudo o que precisava. Todas as coisas estavam disponíveis para os dois. Mas eles queriam justamente o que não podia. Continuaram descartando o eterno, como nós fazemos, pelo passageiro, pelo que eles viam. A gente faz exatamente igual, continua trocando aquilo que é melhor por aquilo que é agora, achando que o que Deus nos dá não é suficiente, que a graça dele sobre nós não é o bastante, queremos mais dinheiro, queremos mais saúde, queremos mais agora. Tudo que é possível e palpável para agora nós queremos e trocamos pela eternidade e deixamos de conseguir a eternidade para conseguir o que podemos ter agora. Essa visão limitada que não nos permite entender o reino, não nos permite entender o valor da eternidade, como Jesus vai dizer na parábola, né, do reino, que a pessoa troca tudo que tem, vende tudo que tem para conseguir ali o reino. É o que acontece conosco, é o que aconteceu com Adão e Eva, e a gente precisa aprender a se livrar disso, a gente precisa aprender a não trocar o eterno pelo passageiro. E existe uma diferença fundamental entre o que aconteceu em Gênesis e o que acontece hoje. A diferença é Cristo. Hoje, nós temos Cristo. Cristo deixou o seu Espírito conosco, habitando em nós, para que nós aprendêssemos a não trocar o eterno pelo passageiro. A diferença toda é Cristo. Ele já fez tudo o que era necessário. Ele já nos livrou do poder do pecado. Ele já esmagou a serpente que enganou Adão e Eva. Ele já desfez as obras do inimigo para que nós fôssemos livres. E então a escolha é nossa. Continuarmos sendo enganados pela serpente ou entendermos a eternidade e o valor que ela tem para nós. Deus está criando novamente aquilo que Adão perdeu. Através de Cristo, Deus está nos resgatando para uma eternidade maravilhosa, para viver na glória junto com Ele. Então é importante que nós entendamos isso, que nós tenhamos discernimento disso. Mas é claro que você não vai entender enquanto eu estou explicando aqui, você não vai entender com as palavras que eu estou usando, porque eu sou só um homem. Aliás, eu sou só um carinha do YouTube, né? Pior ainda. Mas você vai entender quando você buscar isso no Espírito. E o Espírito Santo te revelar um pouquinho da eternidade. E então a gente vai poder dizer como Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para onde que eu vou, se o reino está aqui? Então a minha oração é essa, que o Espírito Santo toque a sua vida, para que você entenda o que é o reino. Não estou dizendo que você não entende, tá? Falando que se você não tem clareza do que é o reino, do que é a eternidade, a minha oração é que o Espírito Santo toque a sua vida e você consiga perceber pelo menos um pouco disso. Porque aí sim, com certeza, a gente para
de trocar o eterno pelo passageiro. Então o grande apelo dessa mensagem aqui é esse, peça direção para o Espírito Santo, ore buscando entender a eternidade, busque na palavra o que é a eternidade, releia as parábolas que nós lemos aqui de Mateus, compreenda o que Cristo estava dizendo, releia quando Cristo diz, olha, quem crê em mim nunca mais vai ter sede, e comece a conectar tudo isso com o que era o Éden, que eu creio que a nossa eternidade vai ser muito melhor que tudo isso. Galera, passei muito rápido aqui hoje pela mensagem, fui direto, nem fiz pausa no meio para explicar um pouquinho de como ministrar. É uma ministração bem mais simples, bem mais básica, dá para fazer na célula tranquilamente em pouco tempo, não são muitos textos. Aliás, alguns dos textos você nem precisa ler se você não quiser. Vou deixar todos aqui na descrição, vou deixar o link para o texto lá do blog, onde eu escrevi sobre isso, para você consultar também se quiser. Dá para fazer no culto também, vai precisar de um pouco mais de adaptação, porque é uma mensagem realmente bem rápida. O cuidado maior aqui é explicar que Jesus falou muito sobre o reino, que teremos uma vida eterna que é maravilhosa e que nada é mais importante do que isso, que não podemos trocar o que é eterno por aquilo que é só passageiro. E o apelo disso tem que ser para que as pessoas busquem isso no Espírito Santo. A gente não consegue, eu creio pelo menos, né, de novo, é o meu ponto de vista, a gente não consegue explicar isso de uma maneira lógica. A eternidade é muito maior do que cabe numa explicação com as nossas palavras. Não sei como que você faz a sua célula, mas talvez seja legal no final orar pelas pessoas individualmente, orar por pedir para orar com todo mundo, mas você como líder também orar por cada uma das pessoas de maneira individual, pedindo que o Espírito Santo traga a revelação do que é a eternidade. É muito sério isso, pessoal. Entender o que é a eternidade, entender como a eternidade é muito maior do que a nossa vida aqui na Terra, do que a peregrinação que a gente faz aqui, é uma chave, na minha opinião, que nos ajuda a não cair mais no conto da serpente, sabe? A não sermos mais enganados pelas estratégias do inimigo. Então é importante que a galera entenda isso. De novo, uma ministração bem mais básica, bem mais simples. Se você for fazer essa ministração, que Deus abençoe a sua vida, que você ministre com graça. Não se esqueça nunca. Não ministre na sua célula só porque você viu no YouTube. Medite nisso. Tenha certeza da revelação da eternidade antes de ministrar isso. Para ser algo que você vive. E não que você viu aqui num canal do YouTube e você vai só repetir a ministração. Sempre falo isso, vou falar em todos os vídeos. Toma esse cuidado. Então é isso, se você não for ministrar essa mensagem, espero que ela tenha sido útil para você. Deixe seu comentário aqui com o que você achou. Trouxe dessa vez uma ministração um pouco mais básica, quero ver como que vocês vão reagir com isso. E se você tem alguma ministração que você gostaria, algum tema que você gostaria que eu tratasse, deixe seu comentário também. Deus abençoe a sua vida. Paz.